A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Boa noite com Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 6 apenas. Apenas o verso 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Mais uma vez nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor aceitar a nossa gratidão por estarmos aqui, conforme o irmão já orou, já suplicou. Pedimos então que o Senhor vivifique a Tua palavra para a segurança das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Tomar da comunhão é muito significativo, é muito importante. Nós ouvimos, nós estudamos aqui na última ceia. É melhor você afastar-se daquilo e não se afastar da comunhão do que se afastar da comunhão para ficar com aquilo, né? Aquilo que te afasta da comunhão. Quase que é preferível sofrer a condenação de tomar da comunhão do que sofrer a separação de Cristo, que pode significar realmente morte. Davi preferiu assim cair nas mãos de Deus. Eu não quero dizer com isso que a pessoa deve tomar da ceia, insistir em ficar na comunhão com indignidades voluntárias na vida. Nós vimos agora, eu até pediria para deixar completar a cena, quando for mostrar a irmã, assim, deixa completar a cena toda, o irmão que partiu, eu pediria para repetir, e nós vamos aprender uma coisa muito importante com isso. Que parece que de todas as cenas que a irmã Florinda teve aqui na terra, quantos movimentos ela não fez durante a sua vida aqui, começando do ventre de sua mãe ainda, já quando ela começou a mexer no ventre de sua mãe. Tudo isso não morre, as imagens não morrem. Elas estão, como as palavras, as ondas sonoras,
Elas estão no espaço. Todos os movimentos, todas as palavras que nós falamos e todos os movimentos que nós fazemos, até dormindo, né? Nós somos uma imagem. Nós fomos criados à imagem. E a imagem não acaba. Ondas sonoras nunca morrem. Então, se houvesse aparelhos à altura para gravarem, filmando desde o ventre, conforme nós já vimos filme aqui da concepção, filme real mesmo, nós veríamos você crescendo, a pessoa crescendo. Perceberíamos através de aparelhos, porque aquilo seria realmente filmado, né? Todos os movimentos, e por fim você perceberia o crescimento da pessoa, que seria cena em sequência de toda a vida. Então a imagem que existe dela não é somente esta aí, nós estamos vendo. Felizmente nós temos esta gravada, filmada, sob nosso poder. Outro dia eu passei aqui uma fita no rádio, no gravador, e depois passamos no imã. Essa é a consolação, né? Depois que passou naquele imã, não tinha mais voz nele, na fita. Então há um aparelho que apaga as imagens das quais nós nos envergonhamos, as palavras das quais nós nos envergonhamos e que nos condenariam no dia de juízo. É o sangue de Jesus Cristo, o grande imã de Deus. Então esta imagem está gravada sob nosso poder, mas a sua vida todinha, desde sua concepção, é uma imagem. Ela está no universo. Agora, o que tem isso a ver com o assunto desta noite? Tem muito a ver. Nós estamos estudando os selos de uma maneira assim natural, né? Não é programada, sistemática. E vendo esses selos através da vida prática, o que se concerne à nossa dimensão, à nossa vida. Há muitas pessoas que podem pensar com razão que selos do Apocalipse estão relacionados somente com eventos especiais de Deus, estrondos, pragas apocalípticas e coisas assim. Na verdade, isso está no Apocalipse. Mas o Apocalipse ele é composto. E a revelação dele é odiada por Satanás justamente porque a revelação do Apocalipse revela todas as Escrituras, começando lá do Gênesis. O profeta disse que o diabo odeia a revelação, porque através da revelação ele é desmascarado. Começando pela grande farsa que ele pregou no mundo religioso, teológico, religioso, durante todos esses séculos, sobre a semente da serpente, enganando as nações. Isso é uma função, é uma missão apocalíptica. Está dentro do Apocalipse enganar as nações, enganar os povos. E ele enganou por muitos séculos, mas
Elias, para esta era, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o desmascarou, mostrando que Caim não era filho de Adão. Agora, isso é um complexo, é muito complexo. É muito fácil provar quem não é pai, mas provar quem é o pai é bem custoso. Existe já a possibilidade, mas é um exame muito caro, muito sofisticado. Há facilidade de provar que um homem não é pai de uma criança se o sangue daquele homem não combinar com o sangue do real pai da criança. Mas se combinar, vai dar o mesmo fator. É custoso, é difícil. E até, por muito tempo, impossível provar o contrário, né? Mas o que acontece é o seguinte, que o sangue da serpente não combina com o sangue de Adão. Não combina de forma alguma. O sangue da serpente é iracundo, é homicida, é frívolo, é malicioso, é invejoso, é contencioso, é adúltero, é viciado. O sangue da serpente é mau. Agora, o sangue da criação original não podia ser, não podia trazer essas características. E o grande bioquímico, né, da Bíblia Sagrada, que nós podíamos entrar num laboratório e ver a função de todas as coisas, os testes, não é, que são feitos, e nós vemos tão claramente o profeta mostrando através de todos os resultados, através de toda a história, de toda a Bíblia Sagrada, de toda a história da igreja, como ela matou 68 milhões de cristãos, ela matou. Matava a quem não concordava com ela. E ele vem e mostra essa trilha, esse rastro, que realmente o pai de Caim não era Adão. E ele mostra também que a nossa carne tem muito a ver com isso, e que ela não herda o reino dos céus, nem a carne nem o sangue. Tem muito a ver, porque na verdade não há diferença física, material entre os homens. Toda a carne é uma só. Pobre, rica, preta, branca, amarela, vermelha. Toda a carne humana é uma só. Não há diferença. Agora a diferença está no espírito, na alma. Espiritualmente há diferença. Desde que o homem veio através de uma via que não era a original de Deus, porque o homem teria que vir através da palavra falada e não através do sexo.
Processo tal que daria lugar exclusivamente a esse sistema maligno, uma carne cuja inclinação é inimizade contra Deus. Foi o que São Paulo escreveu. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então isso se torna muito profundo, embora simples, porém profundo, e que deve ser de um interesse especial de cada pessoa. Nós vimos a irmã Florinda passando aqui com o cálice na mão. Ora, o que quer dizer isso? Eu preguei hoje no seu sepultamento dizendo, ela não foi uma daquelas que começaram apenas. Ela está entre aqueles que terminaram, que não apenas começaram, mas ela está entre aqueles que terminaram. E eu me lembro de uma frase ali, tremenda. Você acha que ela não teve razão para parar? Para sair da comunhão? Você acha que ela nunca teve um tropeço aqui dentro, um motivo, uma razão para sair também? Para ir embora? Ela teve, como qualquer um de vocês tem tido. E terá, cada um. Porque mesmo com Jesus Cristo haveria motivo para ir embora. Ele próprio dava motivo. Uma vez ele ficou só com 12 e perguntou, vocês também não querem ir? Eu disse, ela teve razões. Ela foi dotada de sentidos também, como todos os demais. Mas hoje ela está entre aqueles que terminaram, não apenas começaram. O profeta diz assim, o que importa é aquele que termina, não aquele que começa apenas. Porque motivo para não terminar, todos nós temos. Eu tenho. Dado por mim mesmo, às vezes, pelas circunstâncias. Mas veja essa cena, ela passando aqui, já com seus cabelos grisalhos, já perto de partir, não sei se foi a última comunhão, a última ceia, que ela tomou aqui, dependendo da data da fita. Isso significa que ela manteve essa carne cuja inclinação é inimizade contra Deus, manteve esse sangue sob o domínio de sua fé. Isso deveria pôr fim a todo assunto, como o profeta diz. Ele diz, os testemunhos daqueles que chegaram ao fim, selaram sua fé, os seus testemunhos com sangue, com a própria vida, deveria ser suficiente para toda a igreja caminhar de uma maneira firme, constante, até o fim também. Isso é tremendo. Então, não há diferença de carne para carne, de sangue para sangue. Por isso que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Por isso que Tiago disse que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Agora a diferença está na semente, está na coisa lá dentro.
naquela pequena fagulha que na hora do desafio, na hora da razão, diz: para onde iremos nós? Para onde irei eu? E isso caminha perfeitamente dentro desses mistérios revelados no Apocalipse. E não vamos cansar de afirmar, de conscientizar a igreja. Gente, o que faz do irmão Branham um verdadeiro profeta de Deus, o que caracteriza a sua mensagem como uma mensagem precursora, é a revelação do Apocalipse. Porque quem não tem essa revelação será fatalmente enganado. Não tenha dúvida. E ela não é, de forma alguma, limitada somente a uma classe de pessoas intelectual, que precisa ser inteligente, culto, para ter essa revelação. Não. Pelo contrário, muito pelo contrário. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora está aqui, me lembro aqui de Paulo dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele diz, no verso 20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. A Grécia, o berço da filosofia, grande coisa. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não são muitos. Se tem alguém aqui que é culto, sábio, nobre, rico, dê graças a Deus. Dê 1000 graças. Porque não são muitos os sábios que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne. Carne. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Agora, passando para o capítulo 2, ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Então essa revelação, essa sabedoria, esse conhecimento não é somente para doutor, é para os chamados, é para os escolhidos, é para os eleitos, é para aqueles que têm a semente, a pequena fagulha dentro dessa carne, desse sangue que não é no reino de Deus.
Essa carne cuja inclinação é inimizade contra Deus, é inimizade contra a sua alma. Então essa ceia foi do dia 3 de janeiro de 93, de janeiro passado, está há 3 meses atrás. Ela sujeitou os seus sentidos, as suas razões, que a levariam a sair da comunhão. Ela sujeitou. Eu espero que eu também farei isto. Você espera também que você fará isso. Você crê que você também vai estar entre aqueles que chegaram, que terminaram, que começaram e terminaram. Se foi aos trancos, se foi aos barrancos, se foi com galo na cabeça, mancando, aleijado, nos valados, mas entrou na ceia. A roupagem ele vai dar lá na porta. Agora nós estamos vendo todas estas palavras de uma forma, eu tenho que crer, inspirada. Eu não quero ser nenhum pássaro raro. Não teria jamais essa pretensão. Mas isso está acontecendo de uma forma que até me ponho a perguntar: como que é isto? Como isso está tão claro? E o que tem a ver essa leitura aqui? Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Nós temos aqui uma consideração a fazer, uma meditação sobre prazer. Prazer. Satisfação, deleite, delícia, agrado, distração, divertimento, etc. Antes, porém, eu quero destacar também um fato importante que me veio hoje em relação à partida da irmã Florinda. Já que está sendo um culto de memória, né? E que esse culto seja dedicado também a todas as outras irmãs e irmãos que pelos quais nós não tivemos tempo, às vezes muitos são sepultados rapidamente, a igreja nem vê. Então nós tomamos uma oportunidade e fazemos um culto de memória por todos eles. Não é certo? E esse sepultamento, essa partida, está sendo assim distinto desde segunda-feira à noite, que nós estamos cantando, né? Hinos próprios de partida. Então, eu vi uma coisa muito importante, é que nós, irmãos carnais, são aqueles que vêm dos mesmos lombos, dos mesmos ventres, ou seja, dos mesmos lombos e do mesmo ventre, se tratando de uma família, de uma mãe com seus filhos. Dos lombos se trata do pai, do ventre se trata da mãe. Ora, esses irmãos carnais, muitas vezes nós até comprometemos a nossa posição em relação à nossa família espiritual por causa dos irmãos carnais, por causa da família carnal, natural. Por isso que Jesus disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão,
mulher, terra, por causa de mim, também não é digno de mim. E ele próprio chegou a dizer que os maiores inimigos do homem seriam seus próprios familiares. Porque inimigo não é ser aquele que ataca, que mata, que difama, que agride, mas aquele que constrange, aquele que compromete através do constrangimento familiar. O profeta disse que se Abraão saísse do meio de sua parentela, o nível de fé dele não passaria daquilo que sua família tinha. Você não sabe o quantos casamentos são a mesma coisa de jogar água nas costas de pato aqui, nessa igreja, por causa de familiares. Aquilo não adianta nada diante de Deus. É um constrangimento terrível que cai diante da família e fica aquele casamento cheio de opróbrio, de murmuração, de blasfêmias aqui no átrio mesmo. É difícil. Vocês, moças, na hora de casar, deveriam se lembrar disso. Por quê? Ora, se há uma etapa mais importante na vida de uma moça e de um moço aqui na terra, é o casamento dele. Por que justamente aquele é que deve ser comprometido? Deve ser enredado. É justamente naquele dia é que nós temos que ver pernas aí no meio do salão e temos que ficar calados e adular-nos. Mas, então nós chamamos de irmãos e toleramos e suportamos e nos comprometemos. Mas e quando nós atinamos para aquela família que partiu dos mesmos lombos que é Deus? É a família de Deus, a família espiritual. Você chora, você se angustia, você briga, você agride as pessoas por causa de uma filha. Você mata até espiritualmente um irmão por causa de um filho, por causa do marido, por causa da mulher, por causa de um parente. E se esquece de que ali está também um irmão, uma irmã, muito mais superior, porque é um irmão que saiu dos lombos de Deus. É uma irmã que veio dos lombos de Deus. É da família espiritual. Proteger é humano, é próprio de mãe, é próprio de pai. Mas quando nós caímos na parcialidade do amor filho, nós nos tornamos injustos e nos comprometemos diante de Deus. Essa é a grande verdade. E nós estamos numa hora de encararmos a realidade, os fatos como eles são. Nós estamos caminhando para a anestesia não fazer mais efeito. Estamos chegando à hora em que as coisas não poderão ser mais decididas através de sentimentos, ou seja, de sentimentalismo. Não há como funcionar o amor filho, digo amor ágape, através do amor filho. Não tem. O amor filho não é definitivamente um gatilho para disparar o amor ágape, porque o amor filho está restrito à carne e ao sangue, os quais não herdam o reino de Deus.
Agora, a grandeza da hora em que estamos vivendo é que Deus está trabalhando, está nos sujeitando a condições completamente decepcionantes, controvertidas, para que assim saibamos que esse gatilho é a fé. É a fé revelada. Para disparar o amor ágape. Porque tudo que a igreja fez pelo Espírito Santo no passado, a verdadeira igreja em cada era específica, a falsa igreja está fazendo hoje. Tudo o que ela fez, a hiena está comendo agora. Então a igreja espiritual, a igreja eleita, teria que estar definitivamente em um plano superior, lá na frente. Então nós somos irmãos espirituais, porque nós temos vindo dos mesmos lombos que é Deus. Nós somos um grupo de almas criadas desde antes da fundação do mundo. E você vai ver como que sua carne é realmente a mesma coisa, mas que sua alma é que faz a diferença. Vejamos, parágrafo 205 da mensagem Almas que estão em prisão agora. Isso que é a mensagem azul, né? Agora espere só um momento. Você que está anotando as escrituras, você deve anotar 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. A Bíblia diz: a mulher que vive em prazer mundano. Ora, deixe-me ver. Prazer, satisfação, deleite, delícia, agrado, distração, divertimento, etc, etc. Prazer mundano. Isso quer dizer deleite mundano, satisfação mundana, delícia mundana, agrado mundano, divertimento mundano. Dias de prazer. Prazer conjugado, isto é, com outras pessoas e coisas que se tornam motivos de prazer. Dificilmente você tem prazer sozinho. Pelo menos um prato de macarrão você tem que ter para ter prazer, dar prazer para o paladar. Não é só para o estômago. Porque se fosse só para o estômago, nós alimentaríamos com os animais silvestres, de acordo somente com a espécie, com a natureza humana, com aquilo que o organismo requer. Então nós jogamos demais uma coisa e deixamos o organismo em carência de outras. Os animais que não têm uma cabecinha como a nossa, que não vai na escola, que não é doutora, que não é doutor, que não é professor, que não é professora, que não é gente, só come de acordo com sua natureza. Eles só comem de acordo com sua natureza. Isso é profundo. Deixa um boi com fome e depois diz: aqui está, senhor boi, um bom bife. Come carne. Ele não come carne. Ele vai pastar, ele come a ração. Alimentação que às vezes o homem perverte para ele. Mas ele não pode mudar a espécie de sua alimentação. E assim é o porco, assim é o cavalo, assim é a paca, o veado, a anta. A capivara passa por cima da... Eu já vi isso tanto por cima de tarumã. Tarumã é a rainha da floresta brasileira. É a rainha. Que lhe exala um perfume gostoso, atraente, atrativo. Dá prazer para o paladar.
Capivara passa ali em cima, nem incomoda. Já o mateiro vem de longe. Vem de longe. A paca vem de longe. A anta vem de longe. A anta levanta o focinho assim, a trombinha da... Quilômetros ela percebe. Vai bater lá. É o prazer do seu paladar. Mas combinando com a sua natureza. Veja, prazer mundano não pode ser os prazeres de Deus. Então teria de ser, seja, a mulher que vive em prazeres mundanos está morta enquanto vive. Isto é o que o profeta disse, São Paulo. A mulher que vive nesta condição mundana está morta enquanto vive. E se ela rejeita a misericórdia, ela pode cruzar a linha de separação, onde não há mais lugar para ela. Então, onde ela está com seus olhos pintados, seu cabelo cortado, e ela tem cruzado a linha sem meio de voltar. Não há como voltar. E tem de haver um ministério que seja pregado para ela. Mas lembre-se, nesse tempo, está tudo acabado. Está feito. É simplesmente um tormento. E não há prazer que satisfaça. Há um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e terminam os seus redimidos. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, então foi e atormentou aqueles que estavam ali, pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, sem tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. Eles ouvem e choram, elas choram às vezes. Corre aquela lágrima manchando o rosto de tinta, mas não tem como voltar. Atravessaram ali, porque essa visão veio quando eu era garoto. Vocês sabem que ele foi atirado e foi lá onde, na região das almas perdidas, almas presas, em prisão. Porque eu nunca pensei nisso antes, diz ele. Porque esse transe veio ali no quarto outro dia, diz aqui está bem no meio das almas perdidas, e Jesus pregou a elas, testemunhou, porém elas nunca se arrependeram. O próprio Jesus pregando para elas, o próprio Senhor Jesus. Para quantos milhares Jesus pregou? Ele pregou para Anás, para Caifás. Para quantas mulheres Jesus pregou? Quando ele estava aqui no corpo, mesmo andando lá na Judéia. Eles não se converteram. A Maria Madalena se converteu, foi liberta. O ladrão se converteu, foi salvo. A samaritana foi salva. Você quer se enganar com parentes? Ainda? Há quantas pessoas, irmãos revelados, irmãos antigos na mensagem, que acham que é assim, que por serem seus parentes, eles têm que aceitar a mensagem. Não, não é assim. É melhor encarar a realidade, o fato. Muito melhor. O próprio Senhor Jesus pregou. Quanto mais eu.
Quanto mais você. Se o próprio Jesus pregando em pessoa, eles rejeitaram, eles o crucificaram. E você acha que se Jesus viesse aqui novamente, encarnasse, aparecesse aqui em carne, pregando, novamente fazendo as maravilhas que ele fazia, o Brasil todo, a nação toda, ia ovacioná-lo, ia aceitá-lo, se arrepender e ir a seus pés. Não. Os vendedores de objetos, de bonecas, de vinho, de cachaça durante o Natal, continuariam pregando o nascimento de Jesus. As igrejas continuariam fazendo presépio, continuariam comemorando a sua paixão depois do carnaval. Mas a ele mesmo rejeitariam. Como rejeitaram? Crucificaram a Cristo novamente. Você acha que todo mundo que viu o irmão Branham ressuscitar mortos, curar câncer assim na hora, na vista de todo mundo, se converteu? Está no hábito? Não. Pelo contrário, uma minoria. Em 73, eu estive lá no Tabernáculo Branham. O Tabernáculo Branham estava com 70 membros. 70 membros e 70 problemas. Isso é pessimismo? Não, é encarar a coisa pela realidade, os fatos. As mulheres que estão entregues ao sentimentalismo, elas morrem incubadas no quarto de psicose. Os homens se enchem de complexos, esperando correspondência de filhos, de mulher, de parentes, e se enchem de queixas e de suspiros e diminuem seus dias, esperando filhas reconhecerem. Mas nada. Não. Depois que estiver no caixão lá, todo mundo... Não adianta. Era melhor ter dado uma rosa enquanto estava viva, enquanto estava vivo, do que um boqueiro, uma coroa depois de morte. Muito melhor. Mas que coisa profunda, irmãos. Vocês não estão vendo isso? Se o próprio Senhor Jesus Cristo pregou para eles. Eu não estou me referindo somente lá na região das almas perdidas do tempo de Noé. Estou me falando aqui do tempo dele. Eles viram a transformação. Eles viram aquela filha de Abraão que andava encurvada 18 anos ser libertada. Eles ficavam irados. Eles ficavam irados. E tendo a religião de Deus, a religião de Moisés, não era a religião romana, não. Era a religião de Deus, de Moisés. Elas nunca se arrependeram. E ele diz agora para o ministério dele, veja o que ele diz. E quanto mais eu prego, pior elas ficam. É um contra-testemunho, irmão Branco. Quanto mais eu prego, pior elas ficam. Não há nenhum arrependimento, nenhum lugar para isso. Porque a coisa não é purgatório, não é renascer, é arrependimento. Não há nenhum arrependimento.
nenhum lugar para isso. O que se pode notar é que o cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava quase pronto para ser aberto. O sexto selo. Lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu. Quando o anjo permaneceu dia a dia, dizendo, entretanto, ele não fez nesse selo. Há silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, não tenha dúvida, é exclusiva para aqueles a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E aqui, em vez de crucificá-lo, fizeram foi lhe banhar os pés com lágrimas de arrependimento. Ao invés de rejeitar, fizeram foi abraçar, foi aceitar. Foi mediante todas as contradições, todos os choques com os sentidos, permanecerem firmes com o cálice na mão, que fala do seu sangue, comendo do pão que fala do seu corpo. Oh, você diz, não pode ser, não pode ser, não é possível. Eu espero que não. Tomara que não fosse. Mas é. Apenas vamos avançar só mais um pouquinho aqui. Eu tenho algo anotado, vejam. Muito bem. Lembre-se, aquela que vive em prazer mundano das coisas do mundo, atuando como ele, como o mundo, ela poderia ir à igreja e agir como uma santa. Isso não tem nada a ver, veja. Porém, ela está morta enquanto vive. Olha o que as denominações têm feito por ela. Eles fizeram uma manipuladora da santa palavra, o que é contrário à Bíblia. Eles fizeram uma pregadora, se referindo à mulher. É proibido da Escritura. Até mesmo fazem-na agora se tornar soberana, prefeita, governadoras, tudo no país. E uma ministra. Ministra na casa de Deus. Quando ela é culpada de cada pecado que já foi cometido nessa terra. Ela é a causa disso. Isso mesmo. Agora, eu não estou falando de direitos. Ela é culpada. É ela que fez com que cada nenê nascesse cego. É ela que fez com que cada sepultura fosse cavada. É ela que causou o pecado, enfermidade, tristeza. Uma ambulância não pode tocar a sirene a menos que uma mulher causasse isso. Nenhum choro pode se dar, nenhum pecado, nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhum sofrimento, a não ser que uma mulher o fizesse. E Deus a proíbe de ir ao púlpito pregar. Contudo, elas o fazem. Denominação, vê onde você está? Ela se tornou uma deusa, deusa do homem, deusa do dinheiro, deusa do asfalto, deusa da rua, deusa do parque, deusa do cinema, deusa da televisão, deusa da repartição, deusa do comércio. Todas as propagandas têm que ter uma mulher seminua. Ora, o povo católico as faz, mulheres deusas, ora a elas. Isso mesmo, a deusa Maria. Fizeram também de Maria uma deusa, e assim por diante. Eu vejo que sentido no concílio ecumênico, eles disseram que sucederia que eles orariam um pouquinho mais para Jesus, se isso ajudasse os protestantes a entrarem para o ecumenismo. Oh, tão certo, tão coberto de açúcar, imutável, com veneno dentro.
Eles disseram: vê, é ainda o mesmo velho diabo lá dentro. A Bíblia disse que ele fez com que todos recebessem uma marca em suas testas, aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. É como a igreja predestinada. Eu digo, é com a igreja predestinada que estou falando. Mulheres predestinadas, eleitas, não com aqueles ali fora. Não, Senhor. De cada grupo ele tem tirado os seus predestinados. É para isso que ele está vindo. É cada era. Você tem que lembrar que você já foi tirado de lá. Você já foi tirado de todo enredo. O nosso tempo se foi. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Sou estrangeiro, sou peregrino, só uma noite moro aqui. Só uma noite moro aqui. Oh, não me impeças, eu quero seguir para a cidade maravilhosa. No mundo não tem que eu procuro. Meu desejo é ir morar na cidade do meu Deus. Sim, desejo, oh, desejo ir morar. Lá ninguém chora, não há angústia, não há pecado, não existe a morte. Sou estrangeiro, sou peregrino. Só uma noite moro aqui. Lá ninguém chora.